Nós fechamos então o Evangelho de João, e se vocês tiverem alguma pergunta, podemos responder. Tem alguém? Tem uma observação, uma pergunta? Não, nós vamos em frente. Ok. Então, o, o livro de Atos, né, que é o livro que vem na sequência, vou compartilhar aqui com vocês a tela. Pronto. Então, Atos dos Apóstolos, em Atos o Espírito Santo espalha a salvação dos judeus ao povo de cada nação. Então, o livro de Atos é um livro que mostra a história da igreja, né? E a igreja é fundamentalmente diferente de Israel, né? Israel era a nação escolhida por Deus. Até então, os judeus eram, vamos dizer assim, o meio pelo qual Deus agia no mundo, né? Então, se alguém quisesse ser salvo, ele se tornava uma espécie de judeu, né? Ele, ele aceitava o judaísmo, ele começava a cumprir, né, a lei dos judeus, ele se tornava um seguidor, né, do judaísmo. Mas agora, no livro de Atos, entra em cena uma nova fase, né, a igreja. O nome do livro é Atos dos Apóstolos, mas também poderia ser chamado de Atos de Pedro e Paulo, Atos do Espírito Santo, né? Ou até mesmo a continuação dos atos de Jesus Cristo, né? Através da sua igreja, né? E o livro de Atos ele é escrito por Lucas, e ele fala que no capítulo 1, Lucas diz assim, veja só. Fiz o primeiro tratado, Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido em cima do céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos escolheram, né? Então, ele refere-se ao primeiro livro, que é o Evangelho de Lucas, né? Provavelmente escreveu e enviou para Teófilo também, aquele primeiro livro, que é o Evangelho, e agora ele passa a narrar o que o Espírito Santo está fazendo através da igreja, tá? Então, ele enfatiza no livro de Atos todo os atos do Espírito Santo. Então, poderia ser esse o nome do livro. O autor é Lucas, destinatário Teófilo, e a data 63 depois de Cristo, tá? Versículo-chave é 1:8, tá? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, Jesus dá a ordem, e essa ordem, ela para ir e serem testemunhas, né? Contarem aquilo que viram, ouviram e viveram com Cristo. E aí ele diz: tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, o livro de Atos é exatamente isso. É uma divisão em que a igreja vai se expandindo. Ela começa em Jerusalém, depois ela se expande para a Judéia, para a Samaria e depois para os confins da terra, né? Principalmente com
as viagens missionárias do apóstolo Paulo, a primeira, segunda e terceira viagens missionárias. O apóstolo Paulo leva o evangelho além das fronteiras de Israel, né? Então, o outro versículo que poderia ser apontado como versículo-chave está lá no capítulo 28 do livro de Atos, versículo 30 e 31, né? Que é finalizando o livro. Diz assim: Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, lá em Roma, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então, o livro termina num tempo em que Paulo ele tinha uma liberdade relativa, né? Ele estava na sua própria habitação, né? Mas alguns acreditam que ainda sob vigilância do Império Romano, né? Talvez um soldado ficava ali para guardá-lo, mas ele tinha relativa liberdade para pregar o evangelho. Alguns acreditam que ele foi solto ainda e que depois foi preso novamente e aí então julgado e condenado, né? Porque a situação dos cristãos foi cada vez mais se agravando diante do imperador romano, né? E ao ponto até de Nero colocar fogo na cidade de Roma e acusar os cristãos de ter feito isso. Então, milhares de cristãos foram martirizados, porque, segundo Nero, eram eles que colocaram fogo na cidade de Roma. Então, os irmãos percebam, né, a crueldade e a perseguição que viveram os primeiros cristãos em Roma, né? E Pastor, Paulo termina os seus dias tendo sido decapitado. Pois não, pastor, sim. também poderíamos considerar como versículo-chave a referência da unidade da igreja, escrita em Atos 2, 42 e 47 também, que eu vejo como um dos pontos cruciais, né, desse livro de Atos. Essa unidade, né, após a descida do Espírito Santo. Aham. Vamos dizer, é a igreja vivendo a sua plenitude, né? É uma coisa fantástica mesmo. É um dos textos chaves do livro de Atos. Como eu falei, a questão do versículo-chave é muito, assim, depende de quem, do olhar de cada um, né? Mas tem, se a gente olhar do ponto de vista da igreja, é muito interessante. É um texto especial que se destaca, né, no livro. Agora, se a gente olhar do ponto de vista histórico, de avanço do Evangelho, é Atos 1:8. Você vai ver que ele vai, inclusive, chega uma hora, Pedro que é o protagonista, até a metade do livro, né? Então, Pedro é o líder da igreja de Jerusalém, ele vai lá, quando o evangelho começa a se espalhar, para impor as mãos, né, sobre os judeus, depois sobre os samaritanos e depois sobre os gentios. Então, essa história de que Pedro tinha chaves do reino, eu acredito que está muito ligado, não é que ele era o primeiro papa, não, isso historicamente é impossível, mas que ele abriu as portas do evangelho, conforme a progressão de Atos 1:8, né? Ele estava lá no dia de Pentecostes, foi ele que pregou a primeira mensagem, foi ele que fez o primeiro batismo. Depois, quando o evangelho começou a se espalhar pela Judéia, ele foi lá, impôs as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Depois, os samaritanos receberam o Espírito Santo. E no final, a família lá de Cornélio, né? É Pedro que foi lá e os gentios receberam o Espírito Santo, né? Então, a partir daí, o evangelho tinha alcançado toda a progressão que ele deveria alcançar. E acreditamos então que a partir desse momento não era mais necessário que ninguém autenticasse
a fé, né, dos gentios, porque eles já, a partir daí, recebiam o Espírito Santo, como o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 1, né? Tendo ouvido o Evangelho, a palavra da verdade, tendo nele crido, foste selados com o Espírito Santo. Então, uma coisa automática, né? Não precisava ficar alguém impondo as mãos. Quando o crente é salvo hoje, ele já recebe o Espírito Santo. Agora, antes do Pentecostes, não, né? E também, aparentemente, no princípio da igreja, tinha que ir lá Pedro e autenticar. Mas depois isso acabou, né? E daí Pedro sai de cena. E Paulo entra em cena com as viagens missionárias e é o protagonista do livro até o final. Então, é um livro fantástico. O livro de Atos, se eu não me engano, é uma das matérias aqui do nosso curso na Etebab, é o livro de Atos, porque é um livro muito importante, tem muita coisa que acontece, nós não vamos poder entrar em todos os detalhes, né? Porque a nossa matéria é uma visão panorâmica, mas a gente dá uma pincelada aqui, uma pincelada ali no livro de Atos, porque ele é um livro realmente interessante, né? O tema do livro, né? Vamos voltar lá no nosso PowerPoint. Então, o tema do livro é Progresso da Fé Cristã numa Nova Época, né? Um novo tempo, a era da igreja, né? Ou a dispensação da igreja, como podemos chamar. Propósito do livro: confirmar a expansão do evangelho, apesar da perseguição que a igreja sofreu. A igreja foi tremendamente perseguida, né? E muitas vezes estar dentro da vontade de Deus não nos isenta da perseguição. Pelo contrário, às vezes, o fato de estarmos dentro da vontade de Deus, somos perseguidos, né? E precisamos maturidade para entender essas coisas, né? O livro de Atos é uma transição entre os evangelhos e as epístolas, né? Ele conta a história aí do início da igreja primitiva. Podemos dizer que ele tem um propósito histórico, né? Ele contar os eventos da igreja primitiva e também apologético, né? Mostrando que o cristianismo ele é, vamos dizer assim, um passo além do judaísmo, né? Então ele não era uma seita do judaísmo, pelo contrário, né? Ele era um avanço, ele era uma nova visão, uma nova teologia, enfim, o judaísmo era o povo de Israel, né? E a igreja era para todos os povos, então uma entidade universal, capaz de englobar judeus, mas também gentios. Então, o livro tem esses propósitos aí, histórico e também apologético. Vamos em frente. Ele contribui para o cânon da seguinte maneira: ele mostra a ação do Espírito Santo na vida da igreja, na vida dos cristãos, né? Como nenhum outro livro. João dá uma certa ênfase no seu evangelho ao Espírito Santo. Mas aqui no livro de Atos, nós vemos o Espírito Santo se manifestando através da igreja. Quando Cristo, antes de subir ao céu, ele diz que enviaria outro consolador. Por quê? Porque Cristo também era o consolador, né? O Pai é consolador, o Filho é consolador e o Espírito Santo também é o consolador, né? Ele diz: Eu vos enviarei o outro consolador. Então temos um, um Deus que é tríplice, né? Consolador. E no livro de Atos, o Espírito Santo ele se manifesta de uma maneira real,
na vida da igreja, né? Nada acontece sem a operação do Espírito Santo. O livro de Atos também mostra a rejeição dos judeus, não só rejeitaram o evangelho, mas perseguiram implacavelmente os cristãos, né? O apóstolo Paulo era um desses perseguidores, né? E acabou então se convertendo, né? O livro mostra a dinâmica da igreja cristã, né? Aquele texto lá de Atos 42, né, que mostra como a igreja vivia, mostra que era uma entidade nova e dinâmica, né? E as pessoas se convertiam diariamente, né? A Bíblia começa falando sobre a multidão, depois, no livro, no Pentecostes, né? Foram agregados à igreja 3 mil pessoas, depois fala em 5 mil pessoas, depois fala em multidão e grande multidão, né? Então a igreja era uma entidade relevante e dinâmica para o seu tempo, algo totalmente novo. E eles estavam vivendo uma experiência nova também, né? Pessoas vendiam os seus bens e repartiam com aqueles que tinham necessidade, né? Podemos dizer assim que uma espécie de comunismo prático, real, né? Eles viveram uma coisa assim, né? Que ninguém achava que certas coisas eram suas, eram de todos, né? Então, uma experiência totalmente diferente de tudo que já se tinha visto antes, né? E essa dinâmica da igreja, então, atraía as multidões. De judeus, temos que entender que a base da igreja cristã, no princípio, eram os judeus. Era uma igreja feita por judeus convertidos, né? Judeus seguidores de Cristo. Então, o livro é uma ponte entre os evangelhos e as epístolas, né? Como a gente já tinha dito. O Espírito Santo é citado mais ou menos 70 vezes. A conversão de Paulo é descrita por 3 vezes, né? Uma vez é o relato de Lucas, depois é o próprio Paulo que fala, acho que para Festo, né? Contando o seu testemunho, e depois, mais uma vez, aparece aí o relato da conversão de Paulo. Não sei se ele fala também no Sinédrio. Em 3 vezes ele repete a história da sua conversão. O estilo literário é elaborado. Lucas, ele é detalhista, ele cita aí muitos nomes, datas, lugares, nome de governantes, etc. Ele é um historiador detalhista. 24 mensagens, encontramos 24 mensagens nos 28 capítulos do livro. A palavra testemunha ocorre mais de 30 vezes, mostrando que os apóstolos levaram a sério, Atos 1:8, a ordem de Jesus de serem testemunhas, né? E vemos a alegria na igreja primitiva, né? A alegria na igreja primitiva é algo marcante, né? Ela é motivada pela soberania de Deus, pelo reconhecimento de que Deus estava trabalhando na vida das pessoas. Apesar de tanta perseguição, nós encontramos um povo alegre, um povo comunicativo, e mesmo sendo perseguidos, a Bíblia diz que eles foram espalhados, né, por toda parte, dispersos, mas onde iam, anunciavam o Evangelho e pessoas se convertiam. Então, eles fugindo, muitas vezes deixavam para trás tudo que tinham, para não morrerem. Fugiam, abandonavam suas casas, seus pertences, até mesmo seus parentes, muitas vezes, por causa do Evangelho. Mas apesar de tudo isso, aonde iam, levavam a mensagem do Evangelho, não desistiam de ser cristãos
por causa da perseguição, mas alegremente compartilhava o evangelho e pessoas se convertiam. E foi assim que a igreja cresceu. A perseguição acaba sendo como é que é? A, a morte dos mártires, alguém já disse, né? É a sementeira da igreja, né? Pessoas morrem pelo evangelho, mas a morte dessas pessoas acaba produzindo a salvação de outros, né? Então, a perseguição, ela acaba motivando os crentes a viver um evangelho verdadeiro e cumprir a missão. E não foi a perseguição que destruiu a igreja cristã. Não foi os leões, não foi o Coliseu, como uma música recente aí fala, né? Que nada disso destruiu a igreja. E não vai destruir, né? A igreja de Cristo. Nós sabemos, por exemplo, que as igrejas do Novo Testamento, praticamente não existe nenhuma, né, das igrejas cristãs do Novo Testamento, igreja de Filipos, de Éfeso, de Colossos. Essas igrejas, elas hoje não existem, né? Elas deixaram de existir, desapareceram. Mas a igreja cristã espalhou-se por todo o mundo. Então, uma igreja, uma congregação em um determinado lugar pode até fechar, mas a igreja cristã, ela continua, porque não é obra de homens, né? Ela é uma obra de Deus. Alguns pontos notáveis aí é a ligação entre o Evangelho de Lucas e Atos, por causa do autor, o estilo, tudo, né? A transição entre épocas e ministérios, como eu já falei, né? Até um determinado momento, Pedro é o protagonista, depois passa a ser Paulo, né? Então, à medida que a história da igreja primitiva vai evoluindo, então certas mudanças, certas transições vão acontecendo, tá? Oração como poder da igreja. Você vê em vários momentos que os crentes se reuniram, eles oraram e coisas aconteceram, né? Tem vários episódios. Um episódio é do próprio dia de Pentecostes, que eles estavam reunidos orando quando houve aquelas manifestações sobrenaturais, né? Alguém já disse que caiu fogo do céu, né? Mas na verdade, a Bíblia diz que eles não havia nem vento e nem fogo. O pessoal fala: "Ah, mas veio um vento", e eles ouviram um som como de vento, e sobre eles desceram línguas como de fogo. Interessante, são comparações, né? O som era como de vento e as línguas eram como línguas de fogo. Então, de fato, não havia nem vento e nem fogo, né? Havia um som como de vento e línguas como de fogo, né? Então, a gente tem que entender bem o que aconteceu, né? Mas eles estavam orando e isso aconteceu. No outro episódio, eles estavam orando e Pedro foi liberto da prisão, né? Outro episódio, eles foram perseguidos, eles oraram e o chão tremeu e eles foram cheios do Espírito Santo. Então, quando a igreja reunia e orava, as coisas aconteciam. Isso é uma lição para nós nos dias de hoje, né? Em que os crentes estão cada vez mais desagregados. Os cultos de oração são os menos frequentados das igrejas, não é verdade? Mas tem uma promessa aí, que é nossa, né? Está lá em Mateus, né? Jesus diz o seguinte lá, é Mateus 18. Quer ver? Olha só. 18, 19 de Mateus. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome,
aí estou no meio deles. Então, o que é que Jesus está falando aqui? Ele está dizendo que quando dois ou três, né, que seria o número mínimo para uma reunião, estão reunidos em meu nome, estou no meio deles. E se eles concordarem sobre qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito pelo meu Pai que está no céu. Isso é oração concorde. Quando os crentes oram concordes sobre um determinado assunto, né? Estão reunidos em nome de Jesus, estão orando em concordância, a promessa está aqui, ó. Deus responde, Deus ouve a oração. Isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Né? Então, é oração concórdia. É por isso que quando alguém está orando na igreja, falamos amém. Quando dissemos amém, o que é que nós estamos dizendo? Eu concordo. Assim seja. Né? Então é importante dizer amém. E a igreja orar em concordância, né? Para que o Senhor opere. Mas é o que eu estou falando. Hoje em dia, ora-se muito pouco nas igrejas. Tem culto, às vezes, tem uma, duas orações só. Né? Os cultos de oração, os crentes não aparecem. Né? Então, estão perdendo essa bênção de orarem concordemente. Então, quando a igreja, é o exemplo do livro de Atos, quando a igreja se reúne e ora, as coisas acontecem. Né? As coisas acontecem. É a mesma coisa Jó, lembra da história de Jó? Vieram os amigos de Jó e, ao invés de ajudá-lo, colocaram mais culpa e carga em cima dele. Mas aí, no final do livro, ele começa a orar pelos seus amigos. E enquanto ele ora pelos seus amigos, Deus muda toda a sorte de Jó, né? Ele recupera os bens perdidos, recupera a saúde, ele tem novos filhos e a vida dele termina com ele tendo o dobro do que ele tinha antes da provação que veio sobre ele, né? Então, é isso. Quando oramos, as coisas acontecem. Aliás, tem um livro, acho que o nome do livro é O que acontece quando as mulheres oram. É um livro muito interessante. Se você achar, pode comprar, que ele não serve só para mulher, não. Ele é escrito por uma esposa de pastor, mas é um livro fantástico. Ele traz ali algumas estratégias de oração, e uma delas é a oração concorde. Tá? Muito bem. O padrão do livro é que a evangelização é feita primeiro para os judeus, não havendo resultado, então, ela é dirigida aos gentios. Tá? Então, Paulo, ele usava, Pedro também, né? Mas mais Paulo. Onde ele chegava, ele ia primeiro para os judeus, ia para a sinagoga, se tinha, e aí ele pregava. Se os judeus não se convertessem, ou depois de ter pregado aos judeus, ele se dirigia aos gentios. Então, esse era o padrão, né? Primeiro o judeu, depois o grego, o gentio, né? Paulo fala isso lá em Romanos, né? Que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, né? O progresso da palavra de Deus. Então, o livro de Atos ele vai mostrar o avanço do evangelho, né? Que começa com 12 apóstolos, depois um grupo de 120, depois 3.000, depois 5.000, depois multidão, depois grande multidão, e que se espalha por Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, é fantástico o que mostra o livro de Atos, o crescimento, a ascensão, né, a, a divulgação do evangelho por toda parte. Então, o livro ele mostra muito bem isso. Ele mostra também a rejeição judaica do evangelho, né? Paulo deixou de perseguir a igreja, se converteu, mas aí ele foi perseguido, haviam outros perseguidores, né? E foram lá em Cesareia, onde ele estava preso, ele foi preso em Jerusalém. Aí
havia uma conspiração, né, dos judeus para eles não iam comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Então essa conspiração foi descoberta. Ele foi levado para Cesareia e ficou preso lá em Cesareia, que é uma cidade marítima ali de Israel, né? E ali os seus perseguidores vieram lá para acusá-lo, para atentar contra ele, né? E ele foi perseguido também nas cidades por onde foi pregar, né? Na Ásia, na Macedônia, em vários lugares. Ele chegava nas cidades e os judeus que ali haviam não aceitavam a nova do Evangelho, né? E houve muitas revoltas, levantes, motins, né, contra Paulo e seus companheiros. Ele foi apedrejado várias vezes, foi dado até como morto, né, e foi fustigado com varas, foi preso, sem falar nos naufrágios, né? Parece que teve 2 ou 3 naufrágios, e, e passou por tudo isso aí, traições, perseguições. O evangelho ele foi rejeitado pelos judeus, né? Pelos judeus, que perseguiram os cristãos até o fim do livro. Muito bem. Alguns pontos notáveis: Atos e o dom de línguas. Tá? Então, nós não vamos entrar detalhadamente nessa questão. Por quê? Porque, como eu disse, os irmãos ainda vão estudar isso em outras disciplinas. Tá? Vocês vão estudar isso aí em pneumatologia, temos também a matéria, o livro de Atos, de maneira que não vou entrar, mas o que nós entendemos é que o dom de línguas no livro de Atos era, eram idiomas conhecidos. No livro de Atos, idiomas conhecidos. Se você olhar lá em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, né, era um dia festivo em Israel, era uma das festas de Israel, né, da festa do Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. E a cidade estava cheia de pessoas que eram estrangeiros. A lista, o nome dessas pessoas, né? E Pedro começa a falar e eles ficam maravilhados. Por quê? Pedro falava hebraico, né? Talvez um pouco de grego, mas eles estavam ouvindo, cada um estava ouvindo Pedro falar na sua própria língua. Então, Pedro não estava falando uma língua estranha, Pedro estava falando uma língua que cada um entendia conforme a sua região. Então, na verdade, foi um milagre aí de interpretação das línguas, né? Então, cada um ouvia Pedro falar na sua própria língua, né? Mas eram idiomas conhecidos, né? Então, no livro de Atos, nós entendemos isso. As línguas eram. Agora, lá em Corinto, aconteceu algo diferente, né? Lá em Corinto, eles estavam falando uma língua que não era uma língua, um idioma, era uma coisa estranha, língua estranha, né? E o apóstolo Paulo não proíbe, mas ele coíbe. Se você ler lá, 1 Coríntios capítulo 14, você vê que ele não proíbe o dom de línguas, mas ele coíbe, né? Diz que tem que ter intérprete. Se a língua é estranha, tem que ter intérprete, né? E quando um vai falar, o outro fica calado, não é para falar todo mundo junto. Ele fala também para as mulheres não falarem na igreja. Então, as mulheres também não podiam falar, né? Se um está falando, o outro começa a falar, o primeiro o que estava falando se senta. E tudo tem que ser feito com ordem e decência. E se não tiver intérprete, fique calado na igreja. Então,
Paulo, ele não proibiu, mas ele coibiu de várias maneiras. Ele ah, deu aí diretrizes para essa questão das línguas estranhas, né? Acredita-se que essa igreja estava praticando uma, um costume que é visto em várias religiões, que se chama algaravia, né? Que é a pessoa entrar numa espécie de transe ou um estado emocional muito, ah, muito grande, e a pessoa então começa a pronunciar palavras que não são inteligíveis, que ninguém consegue entender, né? Isso acontece em várias religiões, é observado em várias religiões, né? Acredita-se que era isso que estava acontecendo lá na igreja de Corinto, né? E Paulo então escreve e tenta colocar em ordem todas as coisas, né? Então, o, algumas coisas interessantes a perguntar. Por exemplo, as igrejas pentecostais acreditam que falam as línguas, têm o dom de línguas bíblico, né? Mas por que quando alguém fala em língua estranha, nunca fala no idioma conhecido? É uma boa pergunta a fazer. Por que que é sempre um idioma desconhecido, né? Muito bem. Alguns falam, não, mas é uma linguagem de anjo. Porque Paulo fala lá, ainda que eu falasse a linguagem dos anjos, né? Não tivesse amor, mas ele está falando ali hipoteticamente. Ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, é uma coisa hipotética. Ele não está dizendo que o homem é capaz de falar a linguagem dos anjos, né? Mas é uma hipótese, tá? Então, é uma pergunta relevante. Por que nunca se fala um idioma conhecido, né? Por que também pessoas falam em línguas estranhas? Porque frequentam línguas que outras pessoas falam, línguas estranhas. Então, muitas vezes, observamos que é um comportamento que pode ser aprendido, né? A pessoa ouve o outro falar, algumas palavras são recorrentes nos faladores de línguas estranhas, né? Então, você vê a pessoa repetindo, o outro também repete, né? Então, parece que é mais uma coisa, é uma coisa que se aprende. Tem igrejas que dão aula de como falar língua estranha. Então, a gente vê que é uma coisa que. E também tem outro fato interessante: as línguas estranhas eram um sinal para os judeus, tá? Deus tinha propósitos específicos para línguas estranhas ali no livro de Atos, era um sinal para os judeus, né? Então, todas essas coisas têm que ser levadas em consideração, né? Que línguas estranhas, elas não tinham propósito permanente na igreja, tá bom? Mas eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, era um sinal. Em Atos capítulo 2, né, temos aí um texto em Isaías 28, 11 e 12, que dá essa indicação do porquê das línguas estranhas. Vamos ler lá esse texto, só para a gente não deixar passar batido. Nós vamos ir para o nosso intervalo. É Isaías, capítulo 28, 11 e 12. Assim, por lábios gaguejantes e por outra língua, falará este povo. Está falando a respeito de Deus. Deus vai falar ao seu povo através de outra língua, né, de lábios gaguejantes. Ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, porém não quiseram ouvir, né? Então,
Deus diz aqui que vai falar com o seu povo através de um povo de língua diferente. Tá? Também 1 Coríntios 14, já que nós entramos um pouco nisso, né? Eu gosto desse assunto aí, mas não é para a gente entrar fundo aqui. 1 Coríntios 14, 20 a 22, diz aí, olha, 1 Coríntios 14, versículo 15. Irmãos, não sejais meninos do entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, ao povo de Israel. E ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Então, está falando aqui do dom de línguas. Ele tinha um propósito específico de Deus usar povos de língua estranha para falar aos judeus. Né? Então, nesse texto aqui tem muita coisa interessante. Paulo fala que ele preferia falar poucas palavras, né, na sua própria língua, do que falar muitas palavras em língua estranha. Né? Quem fala em línguas só edifica a si mesmo. Né? E quem fala de modo claro, conhecido, edifica a igreja. Né? Então, ele vai aqui, 1 Coríntios 14, como eu disse, Paulo, ele regula a questão de falar em línguas. E é interessante que esse assunto não é abordado em nenhuma outra epístola. É só a igreja de Coríntios que tinha esse problema. Né? Pessoas falavam que coisa que ninguém entendia. Então, Paulo ele escreve para os Coríntios e ele vai aqui colocando vários parâmetros para o uso desse dom. Tá? Muito bem, isso não é tão importante nem tão relevante como quer a Igreja Pentecostal mostrar. Tá? Muito bem. Ah, nós vemos aí que a igreja primitiva era uma igreja cheia do Espírito Santo, os crentes primitivos. Daí a alegria que eles sentiam, né? Vemos também, observamos, né, como ponto notável, o estilo narrativo de Lucas, no Evangelho de Lucas e também de Atos. Ok, queridos, vamos parar um pouquinho, né? Vamos dar um intervalo, são 21h35, a gente volta aí 21h45, tá bom? 20 minutos para você dar uma esticada nas pernas. Quem não jantar, pode pegar uma janta aí, né? Descansar um pouquinho. Voltamos 21h45, tá bom? E aí vamos sequência aí. Voltando, se alguém tiver uma pergunta, a gente pode responder. Bem, aqui é pastor Manuel Cano. Estamos estudando a matéria de síntese do Novo Testamento 1. E hoje nós vamos tratar, então, dos livros de João, Atos e Romanos. E eu vou compartilhar a minha tela com vocês para que vocês possam acompanhar, então, a nossa exposição. É importante que vocês estejam atentos e prontos para até mesmo fazerem interações conosco. Mas vamos lá. Muito bem. Então, está aqui o slide, nosso curso, síntese do Novo Testamento, e vamos estudar o Evangelho de João. A frase-chave é: João aponta o Cordeiro de Deus que tira o pecado dos gentios e dos judeus. Então, esta é uma frase que nos ajuda a lembrar o conteúdo do livro.
O autor é João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu e de Salomé. Sua família é bem conhecida no Novo Testamento. Era pescador, é chamado de discípulo amado, né? Autor também da epístola, primeira, segunda e terceira epístola de João e do livro de Apocalipse, né? Ele e seu irmão Tiago foram chamados por Jesus de Boanerges, que significa filhos do trovão. Eram homens que tinham uma dedicação muito grande ao Evangelho de Jesus Cristo. Acredita-se que também ele foi pastor na cidade de Éfeso e termina a sua vida exilado na ilha de Patmos, aonde recebeu a revelação de Jesus Cristo, que nós chamamos do livro de Apocalipse. Destinatários, todo mundo. É um evangelho universal para todas as pessoas. Foi escrito já numa data avançada, em 90 depois de Cristo. Então, o último dos evangelhos a ser escrito. Os versículos chaves, né, nós temos o versículo 1, o versículo 29 do capítulo 1, onde Jesus é apontado por João. João diz: Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Também no capítulo 20, versículo 30 e 31, o apóstolo João, o próprio escritor do livro, ele revela o propósito do livro. Ele diz assim: Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, João, ele aqui fala de uma maneira clara sobre a questão do propósito do seu livro, né? Muito bem, vamos avante. A frase-chave do livro é Cristo Cordeiro e Filho de Deus. A divindade de Jesus Cristo é muito enfatizada no Evangelho de João. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, né? O tema do livro é fé e incredulidade na divindade de Jesus. Então, muitas pessoas acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, outros duvidavam, e João mostra aí essas duas tendências do povo. A frase-chave é Cristo, Cordeiro e Filho de Deus. E o propósito da epístola é motivar a fé em Jesus Cristo, defender também a igreja contra as heresias. O que acontece? Desde o começo da igreja, existia uma heresia chamada gnosticismo. A palavra vem do verbo grego, né, que indica conhecimento, sabedoria, gnoses, né? Então, essas pessoas achavam que eram mais sábios que os cristãos. Eles tinham uma doutrina melhor e que a sabedoria era mais importante até do que o conhecimento bíblico, né? Mas uma sabedoria humana e não bíblica. Eles acreditavam que Jesus não veio em carne, né? Que Jesus não encarnou, que ele não era realmente Deus. E o apóstolo João sistematicamente ensina a divindade de Jesus Cristo, né? Muito bem, o livro contribui para o cânon, sendo um livro simples, ao mesmo tempo profundo, pelas verdades que ele apresenta, né? É um ideal, é um livro ideal para pessoas descrentes, pessoas que não conhecem o Evangelho,
porque ele mostra o plano da salvação de modo simples e claro. Também é um livro recomendado para recém-convertidos, de modo que eles possam entender também claramente o plano de Deus para a salvação. A situação histórica, João foi o último apóstolo, né, em termos de ser conservado em vida, foi o último a morrer. E ele escreveu numa época de heresia crescente, o final do século I, né? A igreja já sofria deste mal, as heresias, e elas persistem até os dias de hoje, através de 20 séculos, nunca se conseguiu exterminar totalmente a heresia. Nem a Inquisição, né, que dizia combater os hereges, conseguiu eliminá-los, embora qualquer um que discordasse da Igreja Católica era considerado herege. E a Igreja foi muito agressiva, muito maldosa, perseguidora de pessoas que simplesmente eram diferentes, que não concordavam com as ideias da igreja, né? Inclusive, perseguiram verdadeiros cristãos que criam em Cristo, mas não estavam atrelados à igreja romana. Tá? Muito bem. O livro de João é um suplemento aos evangelhos sinóticos. Fatos interessantes, né? João foi o último apóstolo sobrevivente. Ele usa um vocabulário simples, mas ensina pensamentos profundos. 93% do material literário de João é único. Ele não copia dos outros evangelhos. João 3,16 é um dos versículos mais importantes do livro e talvez o mais conhecido em todo o mundo, o texto bíblico mais conhecido de todo o mundo, né? Ele fala mais sobre o Espírito Santo do que todos os outros evangelhos juntos. Então, João dá uma ênfase especial na pessoa do Espírito Santo. O evangelho não contém parábolas, mas contém alegorias. Só dois sinais repetidos nos outros evangelhos. Então, só apresenta dois sinais que existem nos outros evangelhos. É o manuscrito mais velho do Novo Testamento, é do Evangelho de João. Então, o livro mais antigo o Evangelho mais antigo é o Evangelho de Marcos. Mas o manuscrito que se tem mais antigo do Novo Testamento é do Evangelho de João. No Evangelho aparecem 27 entrevistas ou encontros de Jesus com determinadas pessoas. É o Evangelho dos encontros com Cristo. A palavra crer aparece quase 100 vezes no Evangelho. Outros termos frequentes são vida eterna, em verdade vos digo, meu Pai, Jesus chama Deus de seu Pai, né? E também a expressão vida eterna aparece recorrente no livro. O livro apresenta 7 sinais de Cristo. Ele transforma água em vinho, mostrando o seu poder sobre a matéria. Ele cura o filho de um nobre, cura um paralítico, mostrando o seu poder sobre as enfermidades. Ele alimenta 5.000 pessoas com os poucos pães e peixes, de novo, seu poder sobre a matéria. Ele anda sobre as águas, seu poder sobre as forças da natureza e as leis da natureza, né? A lei da gravidade. Jesus cura um cego, seu poder de novo sobre as enfermidades, e finalmente Jesus ressuscita Lázaro, seu amigo, demonstrando o seu poder sobre a morte. O Evangelho de João, ele apresenta o grande eu sou.
Jesus, ele usa essa expressão, eu sou, que é o nome que Deus se apresenta a Moisés. Moisés perguntou para Deus, né, quando teve aquela aparição na sarça ardente, qual é o seu nome? E Deus respondeu, eu sou o que sou. Né? E essa expressão, eu sou, é o tetragramaton do hebraico, né? Que é traduzido como Yahweh, ou assim pronunciado, ou Jeová na nossa língua. Né? Então, Jesus diz: Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou ressurreição e vida, eu sou caminho, verdade e vida, eu sou a videira verdadeira. Então, Jesus se apresenta como Deus, o grande eu sou. No livro, vemos 7 testemunhas ou 7 testemunhos. O testemunho de João Batista, de Natanael, de Pedro, de Marta, de Tomé, de João e de Jesus. Os pontos teológicos salientes são comentários editoriais que o próprio escritor faz na sua epístola. Também nós vemos no livro uma ordem que é mais tópica do que cronológica. Então, João, ele vai tratando de assuntos e não se preocupa em seguir necessariamente uma ordem cronológica. Palavras-chave: verdade, testemunho, vida, luz e trevas, palavra, fé e amor. A palavra amor aparece dezenas de vezes no Evangelho e nas epístolas de João. Também vemos aí evidências fortes da divindade de Cristo. Né? Em 4:25, ele diz: Eu o sou. Né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Né? Se não credes que eu sou, morrereis. Né? Então, ele diz lá em 13:19, desde já vos digo antes que aconteça, para que creiais que eu sou. Né? João 18:5, 6 e 8, eu sou. Então, João enfatiza que Jesus Cristo é Deus. Isso é muito importante. Jesus também era humano e João também descreve essa questão, mostrando que Jesus tinha necessidades humanas, né? Ele é o Verbo que se fez carne, então ele era humano, ele muitas vezes estava cansado, com sede, teve tristeza, angústia, ele chorou e finalmente morreu. Jesus era plenamente Deus e plenamente homem, e João enfatiza as duas coisas. O esboço do livro, né, é a manifestação do Filho de Deus, a apresentação de Jesus como Messias, oposição e rejeição crescente, a preparação dos discípulos, Jesus os instrui, Jesus ora por eles e depois Jesus cumpre a sua missão, a sua paixão. Ele é preso, julgado, crucificado e finalmente ressurreto. Esse é o livro, o Evangelho de João. Entrando no livro de Atos dos Apóstolos, a frase que colocamos é: em Atos, o Espírito espalha a salvação dos judeus ao povo de cada nação. Então, o Espírito Santo age no livro de Atos para que a salvação não fique restrita aos judeus, mas que ela se espalhe a todas as nações. Os dados básicos dos livros são os seguintes: o nome do livro é Atos dos Apóstolos, como tem sido tradicionalmente chamado, mas poderia ser chamado Atos de Pedro e Paulo, Atos do Espírito Santo ou Atos da Igreja Cristã. O autor é Lucas, ele era médico, ele era um pesquisador. Lucas
ele era um escritor e minucioso, né? O destinatário é Teófilo, um cristão, provavelmente grego, judeu, perdão, é um cristão gentil. A data que foi escrito o livro, 63 depois de Cristo. Então, foi antes da queda de Jerusalém. Versículo-chave, 1:8, né? Vós recebereis o poder do Espírito e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, o livro de Atos, ele é uma evolução desse livro, desse versículo que resume o livro. Então, há uma evolução. O evangelho começa em Jerusalém, se espalha pela Judéia, para Samaria e finalmente até os confins da terra. Uma frase-chave para o livro seria a expansão do evangelho. E mostra isso, a história do crescimento vertiginoso da igreja primitiva. O tema e propósito. O tema do livro de Atos é progresso da fé cristã numa nova época. Propósito, confirmar a expansão do evangelho apesar da perseguição, né? O livro também é uma transição entre os evangelhos e as epístolas. E o propósito dele pode ser histórico e também apologético, né? Por quê? Ele tenta contar os eventos da igreja primitiva, então, nesse aspecto, ele é histórico, mas ele também é apologético, mostrando que o cristianismo ele não fica refém do judaísmo. Ele não é uma seita do judaísmo, mas ele é uma evolução do judaísmo para uma nova entidade chamada igreja, que congrega nela judeus e gentios. Qual é a sua contribuição ao cânon? Ele mostra a ação do Espírito Santo como poucos livros da Escritura. Ele explica a rejeição judaica, os judeus rejeitaram o evangelho, né? Isso começou já lá em Jerusalém, eles foram perseguidos também na Judéia, na Samaria, e aonde Paulo chegava, ele encontrava resistência, e geralmente essa resistência era dos judeus que existiam nesses lugares, pois já havia diásporas, estavam espalhados por todo o mundo, né? Muito bem. O livro também revela a dinâmica da igreja. Atos 5:47 diz que eles, todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar a palavra de Deus, né? Então, a igreja, ela tinha uma dinâmica. Essa dinâmica era diária, ela estava reunida todos os dias, no templo e nas casas. E o resultado era uma coisa tremenda, milhares de pessoas se convertiam, centenas de milhares, né? Muito bem, o livro é uma ponte entre os evangelhos e as epístolas. O Espírito Santo é citado mais ou menos 70 vezes no livro, né? A conversão de Paulo é repetida 3 vezes, narrado 3 vezes, né? E quando ele se converte, depois, diante de Festo, se eu não me engano, né? E outra vez diante do Sinédrio. Então, é repetida 3 vezes. Estilo literário elaborado, né? Lucas, ele não usava o grego koiné, que era um grego mais simples, usava um grego mais elaborado, né? Porque ele tinha cultura. Lucas é um historiador detalhista. Ele se detém em nomes, em locais, em datas, e ele é extremamente preciso, de forma que os seus escritos são
um testemunho da veracidade das Escrituras, né? Nos 28 capítulos, há 24 mensagens embutidas aí. A palavra testemunha ocorre mais de 30 vezes, que significa que a igreja estava realmente cumprindo a ordem de Atos 1:8. Né? Havia alegria na igreja primitiva. Né? Nada tirou a alegria desses crentes, nem a perseguição, nem a maldade dos opressores. Eles continuavam sendo um povo alegre e entusiasmado com a sua fé. Pontos notáveis: o livro há uma ligação, né, entre Lucas e Atos, porque é proveniente do mesmo autor. Há uma transição entre épocas e ministérios, né? Ênfase muito grande é dada ao poder da oração na igreja. Existia um padrão na pregação do evangelho. Primeiro os judeus, depois os gentios. Pedro fazia isso, Paulo fazia isso, a igreja fazia isso. O progresso da palavra de Deus mostra o livro, a evolução da pregação do evangelho, chegando até os confins da terra pelas viagens missionárias do apóstolo Paulo. O progresso da palavra de Deus, então, é manifesto a rejeição judaica ao evangelho. É colocado muito claro no livro. Atos também fala sobre o dom de línguas. No livro de Atos, o dom de línguas é colocado como a capacidade de falar numa outra língua conhecida. Em Atos capítulo 2, é exatamente isso que acontece. O Pedro e os apóstolos estão pregando e as pessoas que são estrangeiros estão entendendo aquilo que ele está pregando. Né? Então, a questão do falar em línguas no livro de Atos não eram línguas estranhas que ninguém entendia, mas eram idiomas que eram compreendidos. E era um sinal para o judeu, o gentil falando, né, das grandezas de Deus na sua língua. Era um sinal para o povo judeu. Então, havia, nesse período do livro de Atos, do início da igreja, os judeus falando das grandezas, os gentios falando das grandezas de Deus, era um sinal de Deus para os judeus, mostrando que os gentios também podiam ser salvos, né, e fazer parte da igreja. Muito bem. Temos aqui um quadro de transições no livro de Atos. E ele deve ser visto aqui na horizontal. Então, em relação a apóstolos, né? Começa com Pedro, depois o protagonista passa a ser Paulo. Lugar começa em Jerusalém e acaba em Roma. O culto era feito no templo, na sinagoga, mas passa agora em Atos a ser feito na igreja local. A história, né, passa dos evangelhos para as epístolas. Religião, no judaísmo para o cristianismo. Dispensação, da dispensação da lei para a dispensação da graça ou da igreja. O povo, de só judeus para judeus e gentios. Programa, do reino para a igreja. E o foco, de Cristo para o Espírito Santo, no livro de Atos. Temos também um quadro comparativo aqui, entre Pedro e Paulo, né? Um paralelismo aqui. Pedro, a sua sombra curava as pessoas. Já no caso de Paulo, as roupas eram levadas até ele, ele orava, e quando as pessoas recebiam de volta as roupas, eram curadas. Pedro orou por um espírito imundo, Paulo também. Pedro orou pelo mágico e Paulo também. Pedro ressuscita Dorcas e Paulo ressuscita Eutico. Então,
esses dois servos de Deus, apóstolos, que estão no livro lá de Atos, né? Eles têm experiências bem semelhantes. O esboço do livro de Atos é um esboço que segue Atos 1:8 e mostra a evolução da igreja, né, em Jerusalém, depois Judéia e Samaria e até os confins da terra. Algumas aplicações cabíveis à nossa vida é que a igreja é missões. O Espírito Santo é essencial ao ministério da igreja. A oração é indispensável. Não podemos fazer absolutamente nada enquanto não orarmos. E a perseguição acaba promovendo a difusão do evangelho. Foi isso que aconteceu. A igreja não obedeceu Atos 1:8, Deus mandou Atos 8:1, aonde diz que a igreja foi perseguida e todos foram dispersos, exceto os apóstolos. Veja, também Saulo consentiu na morte dele, estou falando de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Então, a igreja não tinha cumprido a grande comissão de Atos 1:8, e aí veio a grande perseguição no dia da morte de Estevão, e todos foram dispersos para onde? Para a Judéia e Samaria, né? E depois Paulo leva o evangelho até os confins da terra nas suas viagens missionárias. Muito bem. Vamos entrar agora na epístola de Paulo aos Romanos. E a frase para guardar, embora eu fosse perdido no pecado, Romanos me mostra justificado. Justificação é um dos temas centrais aí da epístola de Paulo aos Romanos. O autor é Paulo, apóstolo dos gentios, destinatário é a igreja em Roma, formada de judeus e gentios. A data 57 depois de Cristo, versículo-chave é Romanos 12, 1 e 2, né? Rogo-vos, porém, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Frase-chave é justificação pela fé. Tema e propósito do livro, o tema é salvação pela fé, o plano de Deus para judeus e gentios, o soberano plano de Deus. Propósito, apresentar doutrina cristã sistematicamente. O livro contribui para o cânon da seguinte maneira, né? Ele fala sobre os fundamentos da vida cristã, é o esboço mais completo de doutrina cristã em todo o Novo Testamento. Ele revela o lugar e o futuro de Israel no plano de Deus. Uma situação interessante é que Paulo nunca havia estado na igreja lá em Roma, tá? Nunca tinha ido pessoalmente lá. Mas pelas saudações que ele faz no capítulo, saudações pessoais, né, que ele faz no capítulo 16, ele não conhecia a cidade lá, a igreja de Roma, mas ele conhecia muitas pessoas que estavam lá naquela igreja. Fatos interessantes: é a maior epístola escrita por Paulo, a mais doutrinária de toda a Bíblia, um modelo para as outras epístolas, e quando ela foi escrita, Roma possuía 1 milhão de habitantes. Fatos interessantes. É uma carta formal, sem erro específico, é uma influência grandiosa na história da igreja. Martinho Lutero, um dos reformadores, ele
se converteu lendo a carta de Paulo aos Romanos. E ele entendeu que a salvação não provinha das obras, nem de rituais, sacrifícios, ou até mesmo o pagamento de indulgência pelos pecados, mas única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. E a partir daí, Lutero se transformou no líder da reforma e a igreja foi beneficiada, voltando às Escrituras. A carta é uma carta que explica o Evangelho. Na verdade, alguns chamam de o quinto evangelho, a carta de Romanos, porque ela vai expor claramente o plano da salvação. Muito bem, alguns pontos notáveis é a lista de saudações pessoais, do capítulo 16, a vida de Paulo detalhada, ele detalha aqui neste livro, né, a sua vida pessoal, dizendo que ele era Paulo, ele era fariseu, né? Ele era judeu, se não me engano, a mãe dele era gentia, e Paulo, ele fala muito da sua vida pessoal aqui nesse livro, né? Era da tribo de Benjamim, ele tinha cidadania romana, ele era fazedor de tendas, essa era a sua profissão. Muito bem. Paulo usa no seu livro a estrutura de um tribunal para explicar a questão da condenação, da justificação de uma pessoa. Ele usa palavras do grego, né, que eram palavras usadas no tribunal, dikaiosune, né, justificação. Ele fala também sobre a santificação e a glorificação na vida do crente. Paulo usa o método de perguntas e respostas. Então, ele faz perguntas e ele mesmo as responde depois, usando esta técnica de ensino para conduzir, né, o seu leitor a conclusões lógicas. Ordem de apresentação do Evangelho: condenação, justificação, santificação e glorificação. Então, o Evangelho, a salvação, é imediata e instantânea, mas há também um processo envolvido aí na salvação. Quando somos salvos da condenação do pecado. Quando continuamos vivendo, né, nós estamos sendo salvos do poder do pecado através da santificação. E um dia seremos salvos da presença do pecado através da glorificação. Termos teológicos usados no livro: salvação, justiça, fé, propiciação, santificação. Provavelmente existiam várias igrejas na cidade de Roma, pelo seu tamanho, também pela estrutura que existia do cristianismo, que funcionava, as igrejas funcionavam na casa das pessoas, né? Como, por exemplo, diz lá em Romanos 16:5, falando de Priscila e Áquila, saudai também a igreja que está em sua casa. Então, haviam igrejas nas casas devido à perseguição e outras dificuldades naquele tempo. O esboço de Romanos, né, ele segue a seguinte divisão: introdução, depois doutrina, grande parte do livro, de capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo vai expor vários pontos doutrinários: a condenação, a justificação, a santificação através da prática da justiça. E Paulo vai falar também sobre a rejeição de Israel. A partir da terceira divisão, vai falar sobre os deveres e as responsabilidades do crente na igreja, também como cidadãos, e para com todos,
através da liberdade cristã. E, finalmente, ele conclui, né, falando da motivação pela carta, seus planos e saudações pessoais. E então fechamos assim a carta dos Romanos. Lembrando que em Romanos encontramos o mapa romano para o céu, que são versículos chaves que falam do plano da salvação e mostram o porquê Romanos é chamado do quinto evangelho. Versículos como Romanos 3:23, 6:23, Romanos 10, 9 e 10, que falam sobre a salvação através da fé em Jesus Cristo. Então, que Romanos é um tratado sobre a salvação unicamente pela fé. E é através da fé que somos salvos, não através de atos religiosos ou de pertencimento a uma um determinado grupo religioso, ou pagando promessas, mas única e exclusivamente pela fé. E assim encerramos a exposição dos livros de João, Atos e Romanos. Deus os abençoe.